E a informação que movimentou o dia de hoje confirma tudo aquilo que nós trouxemos no vídeo anterior. Inclusive, quero falar sobre excelente notícia, o Vasco destravando, enfim, uma contratação. Quero falar também sobre o Vasco definindo o futuro de Juan Sforza. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou o Jonathan Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo as últimas notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço na humildade e na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo, botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações da opção todos, deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, obrigado pela sua inscrição. Esse vídeo vai em nome da Alfa. Alfa, parceiro aqui do BTB Esportes, está sempre um lance à frente. Vai fazer os seus palpites sempre com muita responsabilidade. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa, as informações do Legítimo Clube do Povo. Já quero começar com essa notícia dos nossos amigos do canal Podcast Cruz Maltino. Trouxe com riqueza de detalhe o seguinte: o Vasco vem definindo o futuro de Juan Sforza, jogador que acabou perdendo espaço, assim como o Matheus Carvalho. Falávamos anteriormente que o Vasco tem muitas opções hoje no meio-campo. É um jogador que veio ali até bem caro, né, em negociação com o Newell's Old Boys da Argentina. Foi um jogador que se destacou na Copa que dava classificação para as Olimpíadas, né, sendo ali, passando com a Argentina, vencendo a seleção brasileira sub-20, até marcando, né, como não lembrar, do Sforza colocando o Endrick no bolso. Chegou como uma grande promessa, a pedido dele, lembrando, o Sforza era a segunda opção do Vasco na ocasião. A primeira opção era o Cuéllar, com um pedido, uma exigência do Ramon e do Emiliano Dias. O Vasco não conseguiu a contratação na ocasião fechar com o Cuéllar e trouxe o Juan Sforza, que acabou perdendo espaço. E o detalhe é o seguinte: os representantes do jogador e do Vasco seguem em uma negociação para encontrar o melhor cenário para todos. A ideia é que ele tenha espaço para jogar e o clube recupere o que investiu, na luta para achar um lugar onde ele jogue e que sirva também para que o Vasco recupere o que foi investido. Sem jogar um minuto, fica mais difícil conseguir algo, é o que relatou uma pessoa próxima ao jogador, aos amigos do podcast, né, que o Juan Sforza precisa de minutos. E basicamente, assim, se for olhar hoje no meio-campo, ele tem ali uma vaga, uma oportunidade no conceito, né, que o Fernando Diniz gosta. A saída de bola, a marcação, o controle de bola em determinado setor do campo. Ele consegue fazer o giro, corrupia, a proteção, tem velocidade, é um jogador leve. Então depende daquilo que o Diniz tem como planejamento para o Sforza, né? Basicamente essa mobilidade ele tem utilizado muito com o Jair. Ele deu essa oportunidade para o Jair, né, depois que voltou da lesão. Eu pergunto a você, torcedor, se você fosse hoje o setor, o departamento de futebol do Vasco, Admar Lopes, você manteria o Juan Sforza, com o Diniz, ou o Fernando Diniz, aliás, você utilizaria o Sforza ou buscaria uma saída, uma negociação, até para recuperar os valores investidos? Bom, quero saber a sua opinião. Vamos aqui agora entrar num assunto de excelente notícia. O Vasco consegue destravar contratação. Informação de última hora, informação que movimentou o dia de hoje. Sinal verde. Galatasaray sinalizou positivamente a última oferta do Vasco por Carlos Cuesta. Então, é aquele formato, né? O Vasco que havia recebido uma negativa, a última proposta foi recusada. O Vasco já tinha ali ativado o protocolo para um plano B, para o setor defensivo, mas consegue, na última cartada, em uma última proposta, um sinal positivo para ter o zagueiro. A informação é o seguinte: Galatasaray sinalizou positivamente a última oferta do Vasco. O Cruz Maltino propôs a pagar 5 milhões de euros, cerca de 31 milhões de reais, por uma parte do valor à vista e o restante de forma parcelada. Inclusive, a gente está aqui apurando, amanhã com mais detalhes eu vou trazer esses valores para você, torcedor, uma informação muito importante. Como é que... Porque a galera fala, John, mas
O Diniz vai na coletiva e diz que o Vasco não tem dinheiro para contratar. Outro diretor também, o próprio Admar, trabalha com uma questão do sigilo. Mas se você for comparar, acaba sendo uma venda por uma compra. A venda do João Vitor pela compra do Carlos Cuesta. E outros cenários, né? O Vasco que vai passando ali a fase da Copa do Brasil, vai ter premiação. Claro que as premiações normalmente é utilizada para esses caixas, para esse volume, né, de capital de giro, mas o Vasco vai adiantar valores do Orediano, da venda do Cleiton Silva, então tudo isso acaba sendo um planejamento, uma estrutura para a compra desses jogadores agora na janela. É claro que a princípio o Vasco pretende, tem a opção de empréstimo com a obrigação de compra. Vamos aqui a mais detalhes. O Vasco que intensificou as conversas para contratar o Carlos Cuesta. Nas últimas horas, as negociações foram destravadas por uma aproximação maior aos valores que o Galatasaray quer receber pelo zagueiro da seleção colombiana. O clube tenta fechar a negociação o mais rápido possível para reforçar o setor, que perderá João Vitor com a saída encaminhada para o futebol russo. A direção do Vasco entende que a negociação avançou nas últimas horas. O clube carioca fez uma oferta com pagamento inicial à vista, com o restante sendo parcelado. O pagamento total giraria em torno de 5 milhões de euros, cerca de 31 milhões de reais. Caso a transferência seja feita em definitivo, os turcos haviam recusado outras duas propostas vascaínas, fazendo o jogo duro pelas condições de empréstimo, mas sinalizaram positivamente com a última oferta. Um detalhe aqui, né, em relação à matéria que saiu no Globo Esporte, nosso amigo Bruno Murito trouxe a confirmação dessa notícia do Vasco conseguindo, enfim, destravar essa negociação, destravar essa contratação, e agora os próximos passos encaminhar o acerto para que o jogador seja anunciado no Gigante da Colina. Bom, vamos falar no adeus, né? O João Vitor não é mais jogador do Vasco, ele treinou pela manhã no CT Moacir Barbosa, mas se despediu de todo o elenco. O defensor vai jogar no CSKA da Rússia. O João Vitor, que está de saída do Cruz Maltino, acertou a venda do zagueiro ao CSKA. Inclusive o material de despedida já está sendo preparado, mas tem um detalhe aí nessa negociação, nesse acerto do Vasco com o João Vitor, que é o seguinte: o Vasco ainda fica com 25% de uma futura venda. Então, ou seja, além de 4,5 milhões de forma parcelada, obviamente, se for colocar ali na ponta do lápis, cerca de 28, 29 milhões de reais, né, o Vasco ainda fica com 25% dos valores numa futura venda do CSKA para um clube europeu, a depender lá dos objetivos. Lembrando que o João Vitor teve 75 partidas com a camisa do Vasco, 19 sem sofrer gols, 3 gols, 3 assistências, 2 gols contras, 23 cartões amarelos e o que, por incrível que pareça, 5 expulsões, né? Acho que essas expulsões aí que foi a gota d'água. Bom, e não só isso, né? Mas também o comportamento do João Vitor no extracampo, enfim, acabou ficando ali numa situação insustentável. Então que bom que a negociação da saída foi bom para o João Vitor, para ele, para a família, bom para o Vasco. Eu estou acompanhando que tem muito torcedor que vê essa saída até como uma boa notícia. Eu queria saber de você, torcedor Cruz Maltino, sobre isso. Bom, para a gente fechar aqui o nosso giro de notícias, vamos de uma boa notícia também. O dia hoje foi de boas notícias. O Clube de Regatas Vasco da Gama informou que nesta quarta-feira, dia 13, foi oficialmente constituída a Sociedade de Propósito Específico, a SPE, para a reforma do Estádio São Januário. Com a conclusão dos últimos trâmites burocráticos, a SPE entra em operação. O Vasco até soltou, né? O CRVG até soltou uma nota oficial. A SPE será totalmente controlada pelo Vasco e tem como objetivo exclusivo gerir a venda do potencial construtivo de São Januário e aplicar integralmente os recursos arrecadados nas obras de reforma do estádio. Trata-se de uma estrutura jurídica e financeira fundamental para garantir transparência, governança e eficiência de execução do projeto. Os próximos passos do processo incluem a abertura da conta garantia da SPE e a apresentação dos documentos necessários à Prefeitura do Rio de Janeiro para a obtenção do termo de transferências do potencial construtivo, documento que autoriza a comercialização e a efetiva do potencial no mercado. Então a SPE a Sociedade de Propósito Específico para a Reforma e Ampliação de São Januário, está de olho nessa movimentação. Inclusive, nós colocamos um vídeo lá no nosso canal BTB Play, semana passada, após a reunião do SPE, a terceira reunião, com o vereador
Pedro Duarte, com o segundo vice do Vasco, Renato Brito, trazendo todos os detalhes de como está o desenvolvimento da SPE. Então, acho que o que me chama mais atenção é que agora o Vasco vai encaminhar a Prefeitura do Rio de Janeiro para a obtenção do termo da transferência, né, do valor do potencial constitutivo após a venda, o documento que autoriza a comercialização, a abertura de uma conta garantia, ou seja, a conta que vai receber o valor para dar início às obras e ampliação de São Januário. Galera, eu vou ficando por aqui, amanhã eu venho com mais detalhes, eu vou trazer mais detalhes dessa negociação sobre o Carlos Cuesta. Deixa o seu like, se inscreva no canal BTB Esportes em todos os lugares, até o próximo vídeo, saudações vascaínas.